Então a aula de hoje é sobre os dons do Espírito Santo. So the class for today is about the gifts of the Holy Spirit. Então a gente viu que o Espírito Santo tem 3 propósitos. As we learned, the Holy Spirit has 3 purposes. Quando a gente começa a estudar o livro de Atos, When we start studying the book of Acts, a gente vê 3 propósitos do Espírito Santo. we see 3 purposes for the Holy Spirit. O primeiro é glorificar Jesus The first is to glorify Jesus através de revelar quem é Jesus pra gente. by revealing who Jesus is for us. Ninguém pode falar que Jesus é o Filho de Deus No one can say Jesus is the Son of God se o Espírito Santo não revelar. if the Holy Spirit doesn't Se o reveal it to Espírito us. Santo não trouxer o entendimento. If the Holy Spirit doesn't give us understanding. O que aconteceu quando Jesus veio ao mundo? What happened when Jesus came to this world? Deus tinha feito uma aliança com os homens God had made an alliance with men através de Abraão through Abraham, e ele fez uma série de promessas and he made a bunch of promises, e ele falou assim: and he said, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. you're going to be my people, I'm going to be your God. Andem de acordo com os meus princípios. Walk according to my principles. Sigam as minhas leis Follow my law, e eu serei o seu Deus. and I will be your God. E essas são as bênçãos que vão seguir vocês. And those are the blessings that are going to follow you. E essas são as maldições que vão seguir se vocês obedecerem. And these are the curses that are going to follow you if you disobey. Que livro é esse que tá? Ok. Então, ele fala assim, essa é a aliança que eu vou ter com He vocês. says, this is the covenant I'm going to make with you. E aí, com o passar dos anos e das gerações, And then as time goes by and generations, as pessoas foram se esquecendo de Deus, people forgot about foram God. se esquecendo da aliança que Deus tinha com eles. They forgot about the alliance God E had cada with them. começou a seguir os desejos do seu próprio coração. And each one started following the desires E of their own ninguém hearts. mais seguia os princípios de Deus. And no one followed the principle of God. E Deus começou a avisar eles. And God started warning them. Tem muita coisa acontecendo de consequência pela desobediência de vocês. There are a lot of consequences happening because of your disobedience. Até quando vocês vão continuar desse jeito? Until when are you going to stay that way? Até quando vocês vão continuar me desobedecendo? Until when are you going to keep disobeying me? Até quando vocês vão deixar as bênçãos escorrendo pelas mãos de vocês? Until when are you going to get, let go of the blessings? Miss the blessings? Aí chegou uma hora que Deus falou, olha, a nossa aliança foi invalidada. And a time came when God said, our Por quê? covenant is invalid now. Porque eu continuo sendo fiel. Because I'm still faithful. Mas já fazem gerações e gerações que vocês estão sendo infiéis ao nosso acordo. It's been generations and generations that you have been unfaithful according to our alliance. E um dia Deus Covenant. fala para eles, And one day God tells them, vai chegar um dia there's going to be a day que eu vou começar uma nova aliança. that I'm going to start a new covenant. E essa aliança vai ser eterna. And this covenant is going to be eternal. E isso está escrito em Jeremias 31 And that's in Jeremiah 31. e Jeremias 33. In Jeremiah 33. Depois vocês leiam em You casa. can read it at home. A gente já falou um pouco aqui na classe, tá? We Só talked tô a little bit relembrando. about it. I'm just remembering it. E nessa nova aliança, In this new covenant, eu vou mandar o Espírito Santo I'm going to send the Holy Spirit e a minha presença, in my presence que estava apenas no templo, that was only inside the temple, no Santo dos Santos, in the Holy of Holies. agora vai estar dentro de cada um de vocês. Now it's going to be inside each one of you. E o meu Espírito In my spirit, vai ensinar todas as coisas para it will vocês. teach you all things. E vai lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. And it's going to remind you of everything Jesus taught you. E aí Jesus morre na cruz. And then Jesus dies on the cross, E aí o véu do templo foi rasgado. and the veil of the temple was torn. Esse véu ele era grosso, ele era como se fosse uma porta The veil was thick like a door que guardava, separava esse lugar onde a presença de Deus estava dos outros lugares do templo. that separated the place where the presence of God was from the other places of parts of the temple. E na hora que o véu foi rasgado, And when the veil was torn, a presença de Deus sai dali. the presence of God leaves that place. Esse é o momento que Jesus morreu, That's the moment when Jesus died. que foi quando uma aliança foi cancelada When one covenant was canceled, e agora um novo e eterno, uma nova e eterna aliança and now a new and eternal covenant foi estabelecida. was established. Não vai ter mais outra aliança. There's not going to be another covenant.
Jesus é isso. That's it. It's Jesus. Jesus é essa aliança. Jesus is the E a covenant. aliança vai ser eterna. And an Nunca eternal vai covenant. mudar. It's never going to change. Ninguém vai chegar a Deus se no corpo de Jesus. No one's going to get to God if not by Jesus. Só que a gente só consegue conhecer quem é Jesus But we can only know who Jesus is quando o Espírito Santo fala com a gente. when the Holy Spirit talks to us. Aí, tudo bem. Voltando à história de Jesus, né? Okay, going back to the story of Jesus. Jesus morreu. Jesus died. Depois de 3 dias ele ressuscitou. After 3 days, he resurrected. Ele ficou uns 40 dias andando com o corpo ressurreto aqui na terra. He spent 40 days walking with his resurrected body here on earth. Quase 500 pessoas viram Jesus. Almost 500 people saw Jesus. Testemunharam que era ele mesmo que tinha voltado em carne e osso, não era espírito. There were testimonies that it was really him that came back, not a spirit. E aí Jesus, antes dele ir embora, antes desses 40 dias acabar, And before the 40 days are over and he ascends, ele fala para os he discípulos: tells the disciples, fiquem em Jerusalém, stay in Jerusalem. não saiam daqui Don't get out of here até que o Espírito Santo venha. until the Holy Spirit comes. E aí 2 coisas aconteceram. And 2 things happened. No dia de Pentecostes, On the day of Pentecost, quando o Espírito Santo veio, when the Holy Spirit came, teve uma manifestação de coisas sobrenaturais que aconteceram ali. there was a manifestation of supernatural things that happened right there. Porque o Espírito Santo veio sobre as pessoas Because the Holy Spirit came over the people e encheu elas de poder. and filled them with power. Só que tem uma diferença quando o Espírito Santo ele está dentro de nós But there's a difference between when the Holy Spirit is in us e quando o Espírito Santo vem sobre nós. and when he's upon us. São 2 manifestações diferentes do Espírito Santo. It's 2 different manifestations of the Holy Spirit. Quando o Espírito Santo vem em nós, When the Holy Spirit comes in us, dentro de nós, inside of us, é quando ele começa a revelar todas as coisas pra gente. is when he starts revealing all things. É quando ele começa a mostrar quem é Jesus. It's when he starts showing us, revealing who Jesus is. Quando ele dá um entendimento da importância de Jesus ter morrido na cruz. When he gives us the understanding of how important Jesus dying on the cross was. E ele também começa a trabalhar no nosso interior, nos reformando por dentro. And he starts working in our interior, rebuilding us from the inside. Esse processo de transformação This process of transformation é o que a gente viu na aula passada, que é o fruto do Espírito Santo. is what we saw in the last class, the fruit of the Holy Spirit. Então, conforme Deus vai nos mudando por dentro, So according to how God is moving us, changing us inside, a gente é capaz de ter uma mudança nas nossas atitudes we're able to have a change of attitude e é manifestar o fruto do Espírito. and manifest the fruit of the Spirit. Mas essa aula é sobre os dons do Espírito Santo. But now this class is about the gifts of the Holy É Spirit. quando o Espírito Santo vem sobre nós Is when the Holy Spirit comes upon us e nos enche de poder. and fills us with power. Isso foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. That's what happened in the day of Pentecost. Então a gente vai ver 2 passagens aqui. So we're going to see 2 passages here. Uma vai estar aqui, tá? Deus. Tá bom. A gente vai ler Mateus 3, We're going to read Matthew 3, do 16 ao 17. 16 and 17. Isso foi o momento que Jesus foi batizado, That was the moment Jesus was baptized. tá? Pode, todos abriram? Everyone open Matthew 3, A gente vai ler só em 16 inglês. and 17. Então, Mateus 3, 16 e 17. Vamos ler. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened over him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. O que aconteceu quando Jesus foi batizado? What happened when Jesus was baptized? O Espírito Santo veio sobre ele The Holy Spirit came upon him. e Jesus foi cheio de poder. And Jesus was filled with power. E Jesus começou a manifestar coisas sobrenaturais aqui na terra. And Jesus started manifesting supernatural things here on earth.
Agora vamos ler a chegada do Espírito Santo. Vamos lá em Atos. Now let's go to Acts. A gente vai ler o versículo Atos 1, We're going to read Acts 1, chapter 1, versículo 4 e 8. verse 4 and 8. Depois a gente vai ver Atos 2 And then we're going to skip to Acts 2, e a gente vai ler do 1 ao 4. 1 through 4. Então vamos começar lá em Atos 1, versículo 4. So Acts 1, verse 4. Let's start there. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, you have heard from me. Então, peraí, aqui no 4, But on 4, so here on 4 it says, Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus, before he ascended to heaven, deu aquele comando para eles não saírem de Jerusalém. commanded them not to part from Jerusalem, Porque a promessa que ele já tinha dado em João 14, 16, because the promise he had given in John 4:16, não, 14 and 16, 14 and 16, é essa promessa que ele está falando, da chegada do Espírito Santo. is the promise he's talking here, the coming of the Holy Verso Spirit. 8. Now verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Pera. Wait, E vocês receberão poder and you shall receive power quando o Espírito Santo when the Holy Spirit vier sobre vocês. has come upon you. Quem lembra que a gente falou de Pedro? Who remembers when we talked about Peter? Que quando Pedro fala, você é o Filho de Deus, That when Peter says, you're the Son of God, para Jesus, to Jesus, ele fala, foi o Espírito Santo que te revelou. Jesus says it was the Holy Spirit who revealed it to you. É o Espírito Santo dentro dele. It's the Holy Spirit inside of Peter. Só que me perguntaram, But then they asked me, mas pera, but wait, quando Pedro reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus, when Peter recognized that Jesus is the Son of God, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. the Holy Spirit hadn't come to earth yet. E quando Jesus foi batizado, And when Jesus was baptized, também o Espírito Santo ainda não tinha vindo. the Holy Spirit also hadn't come yet. Por quê? Why? Porque a troca da aliança só se deu no dia da morte de Jesus. Because the exchange of covenant only Então o que happened o when Espírito Jesus Santo está died. fazendo aqui na terra? So what was the Holy Spirit doing here on earth? Porque a promessa da nova aliança fala, Because the promise of the new covenant says, e o Espírito Santo virá and the Holy Spirit will come sobre toda a carne. over all flesh. Então todo mundo teria o Espírito Santo neles, dentro deles. So everyone would have the Holy Spirit inside of them. Porque nós nos tornaríamos o templo do Espírito Santo. Because we will become the temple of the Holy Spirit. Quando Jesus está lá em Samaria, When Jesus in Samaria, quando ele está falando com a mulher samaritana lá no poço, when he's talking to the Samaritan lady at the ela fala well, assim, alguns falam que eu tenho que adorar no templo lá em she Jerusalém, says, some people say I have to worship in the temple in Jerusalem. outros falam que é no templo de Samaria. Others say it's in the temple in Samaria. Vejo que você é profeta, Jesus. And I see that you're a prophet, Jesus. Então me explica, So explain to me, onde que é que eu tenho que adorar a Deus? where should I worship God? E ele responde And assim, he tells me, em verdade vos digo. and truly I tell you. Ele não tá gravando. They're, you know, recording. Not yet. Oh yeah, it is. Ok. Então ele fala assim, em verdade vos digo, He says, truly I tell you, que vai chegar um dia it's gonna come a time que não vai ser nem Jerusalém nem Samaria, when it's not Jerusalem or Samaria. que vocês vão adorar em espírito e em verdade. You're gonna worship in spirit and truth. Porque quando passa na nova aliança, Because when we get to the new covenant, nós somos o templo. we are the temple. Então, ao invés da presença de Deus ficar lá no santo do santo, lugar dentro do templo, So instead of físico, the- feito de pedras, Of the presence being inside of the Holy of Holies, inside the temple, the physical and made out of stones. agora o santo do santo vai ser dentro da gente. Now the Holy of Holies is inside of us. Nós somos um templo ambulante. We are like a walking temple. Onde a gente vai tem uma presença do Espírito Santo dentro da gente. Where we go, the presence of the Holy Spirit is inside of us. Sobre todas as pessoas. Over all people. Por isso que antes da gente se converter, That's why before we antes came da to gente Christ, conhecer Jesus, before we met Jesus, a gente já escutava uma vozinha dentro da gente que a gente achava que era intuição, não era? we used to hear this little voice that we called intuition. Não
faz isso, Don't do that. faz Do aquilo, that não vai instead. por aqui, Don't go vai that por way. ali. Go that Você way. não devia ter falado You isso. shouldn't have said A that. gente achava que era a nossa intuição, né? We used to say it was an Ou a gente achava que intuition era a nossa or consciência. a conscience, Mas já era o Espírito Santo. but it's the Holy Spirit. O Espírito Santo já estava lá dentro. The Holy Spirit is already Porque inside na us. nova aliança todos têm. Because in the new covenant, everyone has it Dentro deles. inside of them, Não sobre, not upon them, mas dentro sim. but inside, yes. Mas lá naquele dia que Pedro But on falou that que day, Jesus era o Filho de Deus, that Peter said that Jesus was the Son of God, ainda não era a nova aliança. it wasn't the new covenant yet. Então, como que o Espírito Santo estava se manifestando? So how was the Holy Spirit manifesting himself? Porque naquela época, Because on that na time, antiga aliança, in the old covenant, o Espírito Santo visitava algumas pessoas, the Holy Spirit visited a few people, mas ele não morava dentro das but pessoas. he didn't live inside of them. Por exemplo, todo mundo tem a sua própria casa, né? For example, everyone has their own home, Quando their a house. gente vai na casa de outra pessoa, When we go to someone else's a house, gente não dorme lá, não deixa a nossa escova de dente. we don't live there, we don't sleep there, leave our toothbrush, you know. A gente tá lá só temporariamente, We're visiting por um período de tempo. for a period, Depois a gente vai embora. and then we go home. O Espírito Santo era a mesma coisa. It was the same thing with the Holy Ele Spirit. visitava algumas pessoas He used to visit a few people por um tempo determinado for a determined time para cumprir um propósito específico. to fulfill a specific purpose. Porque se o Espírito Santo não estivesse visitando as pessoas quando Jesus estava andando pelas ruas, Because if the Holy Spirit wasn't visiting people while Jesus was walking on the streets, Jesus não ia poder ter pregado para ninguém. Jesus wouldn't have been able to preach to anyone. Mas porque o Espírito Santo ia visitando, ia mostrando para as pessoas quem era Jesus e a verdade do reino de But Deus, because the Holy Spirit was visiting people little by little and showing them the truth about who Jesus was e sobre o reino de and Deus, about the kingdom of God, as pessoas conseguiam se converter, ter o coração mudado. people had their hearts changed and they came to Christ. Amém? Mas aquilo era uma visitação, uma visitinha. But that was just a visit. Veio para o final de semana. They came just for the weekend. Ele não morava ali. He didn't O live Espírito in Santo there. passou a morar depois, The Holy Spirit started living in us after aqui the em new Atos covenant. 2. Here in Acts 2. Só que duas coisas aconteceram. But two things happened. Não só o Espírito Santo veio para ficar em todo mundo, Not only did the Holy Spirit come to live inside everyone, mas também but also ele veio para vestir a gente de poder. He came to clothe us with power. Quando a gente põe uma roupa, a gente não põe a roupa por cima do nosso corpo. When we put on clothes, don't we put them on top of our bodies? Lembra que a gente já teve essa conversa We sobre talked about vestes, hábito? About habit and clothing. É mais ou menos o mesmo princípio. Kind of the same principle. Então o Espírito Santo vem e nos reveste de poder. So the Holy Spirit comes and clothes us with power. Então ele vem sobre nós. He comes over us, upon Então us. todo mundo tem o Espírito Santo dentro de si, So everyone has the Holy Spirit inside of them hoje em dia. nowadays. Mas nem todo mundo é revestido do poder de Deus. But not everyone is clothed with the power of God. Mas aqui em Atos 2, vamos continuar But lendo. Acts 2, let's keep reading. A gente parou no 8, né? We stopped on Acts 1 verse 8. Então tá. Então recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. But you shall receive power and the Holy Spirit has come upon you. E vocês aqui, ó, You serão as minhas testemunhas shall be witnesses to me em in Jerusalém Jerusalem e em todo o mundo. and in all the earth. Então o que acontece? So what happened? Antes do Espírito Santo vir, Before the Holy Spirit came, Jesus já fala o que vai acontecer. Jesus already told them what was going to Quando o happen. Espírito Santo vier sobre vocês, When the Holy Spirit comes upon you, ele vai revestir vocês de poder. He's going to clothe you with power. E esse poder que vocês vão receber And this power that you're going to receive, vai fazer com que vocês saiam para todo mundo it's going to make you go to the whole world e serem minhas testemunhas. and be my witness. É um poder que vai capacitar vocês It's a power that's going to enable you para ir a todo mundo levar o meu nome. to go to the ends of the earth to carry my name. Lembra quando a gente estava falando qual o terceiro propósito do Espírito Santo? Remember the third purpose of the Holy Spirit? O primeiro é revelar a pessoa de Jesus. The first is to reveal the person of Jesus. O segundo é produzir o fruto da santidade nas nossas The vidas. second is produce the fruit of holiness in our lives. E o terceiro é a missão And the third is the mission
de fazer o nome de Jesus conhecido nos 4 cantos da terra. to make the name of Jesus known in the 4 corners of this world. Só que o Espírito Santo, ele não vai sozinho. But the Holy Spirit doesn't go by himself. O Espírito Santo não chega lá e fala assim, olha, muito prazer, queria te contar a história de Jesus. The Holy Spirit doesn't go up to someone and say, hi, how are you? I want to tell Muito you about prazer, meu Jesus. nome é Espírito Santo. Nice to meet you. My name is Holy Spirit. Eu queria contar quem foi Jesus. I want to tell you who Jesus Eu queria was. contar sobre os milagres de Jesus. I want to tell you about this miracle. Eu queria contar o que Jesus fez na minha vida. I want to tell you about what Jesus has done in No. my life. No. Alguém já chegou e apertou a mão do Espírito Santo, falou muito prazer, seu Has Espírito anyone Santo? ever, they shook the Holy Spirit's hand and Qual que é a parte do Espírito Santo nessa missão? what's the part of the Holy Spirit in this mission? É nos preparar, To prepare us. isso que é esse processo de transformação no nosso interior. The process of transformation in our E interior. conforme Ele vai nos transformando por dentro, And as He's transforming us inside, Ele nos enche de poder, He fills us with Ele power. nos reveste dessa autoridade, He clothes us with this authority, desses dons sobrenaturais, with this supernatural gifts que nos capacita that enable a us chegar e falar, oi, tudo bem? to go up to someone and say, hey, how are Prazer, you? eu sou a Andréia. Nice to meet you, I'm Queria Andrea. contar um pouco do que Jesus fez na minha I want to vida. tell you a little bit of what Jesus had done in my Porque life. antes Because e before, porque hoje é isso que Jesus fez. this is what Jesus has done. Oi, tudo bem? Meu nome é Hi, Andréia. my name is Vim lá do Andrea. Brasil. I came from Queria Brazil. contar um pouquinho para você, Espírito Santo, I want to tell you about the Jesus. Holy Spirit and Jesus. Então, quando o Espírito Santo nos capacita, So when the Holy Spirit enables us, nos enche desse poder, dessa capacitação, fills us with this power and a gente capability, começa a dividir essa missão com Ele, we start sharing this mission with Him, de fazer o nome de Jesus conhecido. of making the name of Jesus known. Porque às vezes a pessoa não vai conhecer Jesus, Because maybe the person's not going to know mas ela vai Jesus, conhecer a Andréia, que Jesus fez uma obra. but they're going to meet Andrea through E eu who falo, Jesus deixa eu does ser something. testemunho do que Jesus fez. And I'm going to say, let me be a testimony of what Jesus has done. Essa é a missão. That's the mission. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre esses dons que nos capacitam And para that's what essa we're going to missão. talk about, these gifts that enable us for this mission. Mas vamos continuar aqui em Atos 2, So 1 ao now 9. let's read Acts 2, 1 through 4. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Pera, foi o que veio sobre a casa? What came over the house? Som A sound de um vento poderoso? of a rushing wind. Oi? O que é o Espírito? What do you say the Spirit O was? Espírito não é o som de um vento soprando? Isn't the Holy Spirit, the Spirit, a sound of the breath? Não. A palavra Espírito The word Spirit, não significa doesn't it mean sopro de vento. blowing a breath, blowing some breath of air. Blowing air. Blowing air. Então isso que eles falam. So that's what it says here. Então do céu veio So from heaven came som a sound de um vento poderoso of a rushing mighty wind que encheu todo lugar onde eles estavam that sentados. filled the whole house where they were sitting. E, versículo 3. In verse 3, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Então, conforme o Espírito veio sobre eles, So when the Spirit came upon them, porque está falando, sat upon each of them. Então, se assentou sobre cada um deles. so it says the Spirit sat upon each one of them, E nisso eles foram cheios do Espírito and Santo. they were filled with the Holy E Spirit. eles começaram a manifestar o dom que veio sobre eles. And they started manifesting the gift that came upon them. Qual foi o dom que veio sobre eles? What was the gift that came upon them? De línguas de fogo. Tongues of fire. E eles começaram a falar em línguas diferentes. And they started speaking in different tongues. Só que as línguas não são todos os dons. But tongues aren't all the gifts. Tem vários dons diferentes. There are other gifts. E conforme Deus vem com cada poder sobre nós, And as God comes with power upon each of us, com cada um dos dons, with each of the gifts, a gente consegue manifestar aquele dom que a gente recebeu. we can manifest that one gift that we received.
Às vezes a gente vai recebendo os dons Sometimes we receive gifts um por vez. one at a time. Às vezes a gente recebe mais por vez. Sometimes we receive more. Mas at a quando time. Jesus recebeu, But when Jesus received, ele recebeu todos de uma vez. he received all of them at once. Porque quando Jesus foi batizado, Because when Jesus was baptized, fala que o Espírito Santo veio sobre ele. it says the Holy Spirit came upon him. E essa foi a única menção que fala do Espírito Santo ter vindo. And that's the only mention of the Holy O Spirit Espírito coming. Santo não veio 2 vezes, 5 vezes, 15 It vezes. didn't come over another 2, 5, 15 times. Ele veio uma vez por todas. It was one time, good for all. Amém? E Jesus, dentro dele, ele carregou todo esse poder And Jesus inside of him, he carried all of this power durante todos os dias do ministério dele aqui na terra. during all the days of his ministry here on E earth. ele conseguia operar nesses dons. And he will minister in those gifts. Então vamos começar a falar sobre os dons. So let's talk about the gifts. Todo mundo, por favor, abra em 1 Coríntios 12. Everyone, please open in 1 Corinthians 12. A gente vai ler do 4 ao 7. We're going to read 4 to 7. 1 Coríntios, né? 12, 1 Corinthians 12, a gente vai ler do 4 ao 7. 4 through 7. Quando eu entendi esse versículo, When I understood this verse, tudo ficou mais fácil. everything was easier. Porque eu conheci os dons do Espírito Santo. Because I met the gifts of the Holy Spirit. Eu falava, os dons são isso, aquilo. Well, I knew the gifts. I would say the gift is this, the gift is that. Mas as outras coisas que fala nesse versículo, But the other things that says in the verse, eu ficava um pouco I was confusa. kind of confused. Mas aí eu entendi um dia. But then one day I understood. E agora eu vou explicar para And I'm going to vocês. explain it to you. Todos abriram? Everyone has it? Então vamos ler aí no 4. So it says, there are diversities of gifts, Então há diversidade nos dons, but the same Spirit. mas é o mesmo Espírito. There are differences of ministries, Tem diversidade de ministérios, but the same Lord. mas é o mesmo Senhor. And there are diversities of activities, Tem diversidade de operações, but it's the same God who works in all. mas é o mesmo Deus que trabalha em todos. But the manifestation of the Spirit Mas as manifestações do Espírito is given to each one for the profit of all. são dadas a cada um para aquilo que for proveitoso para todos. E aí eu pensei assim, And then I thought to myself, os dons, ok, eu entendo. gifts, okay, I get it. Ministérios, Ministries, mas como assim? what does that mean? E essas operações? What about all this works? Porque é bem claro o texto. Because the text Fala is clear. It diversos dons, says diversity of gifts, diversos ministérios diversity of ministries, e diversidades de atividades, de Diversity. operações. of activities. 3 coisas 3 diferentes. different things. Aí eu me lembrei o que a Bíblia falava sobre os ministérios. And then I remember when the Bible talked about ministries. Esses diferentes ministérios These different ministries. é o que a Bíblia fala It's what the Bible says em Efésios 4, 11 e 12. Ephesians 4, 11 and 12. E fala assim, e eles a uns deu como apóstolos, And he himself gave some to be apostles, outros profetas, some prophets, outros some evangelistas, evangelists, outros pastores some pastors, e outros some professores, teachers, para equiparem os santos for the equipping of the saints, para o trabalho do ministério for the work of the ministry, de edificação do corpo de Cristo. for the edifying of the body of Christ. Eu falei, os ministérios são 5. Okay, I get it. Now, the ministries are the 5 ministries. Isso eu já tinha aprendido. I had learned that Agora eu already. sei. Now I get it. Só que cada um desses ministérios, So each of those ministries, todo mundo vai ter pelo menos, quer dizer, todo mundo vai ter um apenas. everyone's gonna have one. Então, alguns vão ser pastores, Some are gonna be pastors, outros vão ser mestres, other gonna be teachers, outros vão ser evangelistas, other gonna be evangelists, outros vão ser apóstolos other gonna be apostles, e outros vão ser o quê? Profetas. and other gonna be prophets. Então, quero 5 voluntários aqui. So I want 5 volunteers. Eu quero um para ser cada um. Vem aqui pra frente. Cada um vem aqui. Mais dois voluntários. Vem, Igor.
Vem, Débora. Yeah, you too. Can you just stay close to where Make we're a going? line. Yeah. Então tá bom. A Débora aqui vai ser a evangelista. So Deborah is the evangelist. O Igor vai ser o pastor. Igor is the pastor. A Rafa vai ser a profeta. Rafael is prophet. A Júlia vai ser a professora, a mestre. Julie is the teacher. E o David vai ser o apóstolo. And Dave is the apostle. Quem é a Rafa? Who's Quem é Rafa? a Débora? Evangelista. Quem é a Rafa? Prophet. Então todo mundo guardou, né? Everyone memorize. Eu vou pegar aqui um bebezinho. I'm gonna get a little baby. É o meu bebê de chocolate, My little tá? chocolate baby. Esse é o meu bebê de My chocolate. baby. Ninguém fica com o olho gordo, por favor. Quem é o evangelista? Who's the evangelist? O evangelista é aquele que sai aí pelo mundo falando assim: nossa, deixa eu te contar quem é Jesus, cara. The evangelist is the Você já person ouviu falar de Jesus? who goes out and say, let Nossa, me eu tell vou about na Jesus. igreja Bola de Neve, nossa, a palavra ela é maravilhosa. We have a Deixa eu church fazer no um wall. convite. Let me give you an invitation. Evangelista é aquele que fala com todo mundo, Evangelist talks to everyone. é aquele que convida todo He mundo, invites everyone. é aquele que está sempre, a tempo e fora de tempo, quer falar de Jesus. You always want to talk about Jesus to people. Ele não tem vergonha, ele já He's not chega ashamed of chegando. it. He just talks about it. O evangelista é aquele que dá luz a novos cristãos. He gives birth to new Ele Christians. anuncia quem é Jesus pela primeira vez para as He pessoas. announces who Jesus is for the first time Então to o people. evangelista é um reprodutor de bebês cristãos. So he reproduces Ele é igual babies, mulher Christian grávida, tá babies. toda hora dando filho a novos Always cristãos. giving Aí birth nasce to um new filho aqui, um Christians. filho ali, um filho aqui, um filho ali. A baby here, a baby there. Então toda hora o filhinho ali tá The nascendo. whole time, a bunch of babies. Muito prazer, Pai Jesus. Quem Nice quer to dar meet sua you. vida Do para you know Jesus? Jesus? Do you want to give your life to Jesus? E o evangelista é esse. That's the Só que evangelist. ele produz muito filho. But he produced a É lot o of tempo children. inteiro produzindo filho. The whole time. Mas ele não tem tempo para cuidar dessas crianças. But he doesn't have time Porque to se take care of ele those ficar children. cuidando da criança, Because if he's ele taking não care of the consegue estar children, produzindo novos filhos. then he can't produce more. Aí o que acontece? So what does he Ele do? já produz o filho e já joga pro lado. He Aí o produces pastor children, quer. Aí ele gives it to pega o pastor. filho e já joga pro lado. He gives it to the Aí ele pastor. pega o filho e já joga pro lado. Parece batata quente. Makes a baby and gives it to the pastor. Então parece uma batata quente, sabe? Você tá quente, 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 você já joga. It's like pro a hot outro. potato game. Just É assim. Esse é evangelista. that's the evangelist. Aí o pastor chega, né? Recebeu um Pastor bebezinho gets the aqui. baby. Ai meu Deus, será que esse bebê tá bom? Cuida aí do seu bebê. Takes care of the baby. Ele falou assim, eu vou ter que dar de comer pra esse bebê. I'm gonna have to feed the Ele baby. agora tem recém-nascido, só toma leitinho. He's a Eu tenho que newborn. preparar papinha lá I pra have to prepare ele. his food. Nossa, ele já tá crescendo, tem que levar lá no médico, ver se ele tá crescendo He's direito. growing up. I have to take him to the doctor. Agora vem que alimento que eu tenho que dar pra essa Now, criança. what type of food do I have to Aí give him ensina a now? andar. Oh, he started. Quando fica teaches how to doente, walk. cuida. Quando se machuca, cuida. When he gets hurt, when he gets sick, É aquele que ensina a falar. teaches him how to Que speak, ensina a dar os primeiros passos na vida how to cristã. take the first steps in his Christian life. Que tem que ter certeza que o bebezinho tá bem, que a criança, o filhinho tá bem. Make sure that the baby's fine, that the baby's well. Aí virou adolescente. Now he becomes a teenager. Aí o bebê vai conhece o profeta. And then the baby meets the prophet. Aí o profeta fala, tudo bem, minha gente? The prophet says, hey, Muito prazer em te nice to conhecer. meet you. Tô vendo que Deus tem um chamado na sua vida. I see God has a calling for your life. Ele tá querendo fazer uma obra maravilhosa através de He você. wants to do an amazing work through you. Eu tô vendo isso na sua vida. I see that in your life. Vai nessa força que Deus conta com você. Do that and God's Aí o counting with adolescente you. fala, não acredito, Deus conta comigo. And the baby says, I can't believe God counts Deus on tem um me. plano pra God mim. has a plan for me. Esse é o meu futuro. That's my future. Aí ele chega todo empolgado, ele conhece o mestre. And then he meets the teacher. Aí o mestre fala, um chamado? The teacher says, you have a É calling? um chamado que você tem na sua vida? Yeah, you have a calling. É esse o seu chamado? That's the calling. Então peraí, tem umas coisinhas que você tem que aprender. So let me teach you a few things first. Você tem que estar You preparado. have to be prepared Não é first. assim que você chega assim, It's entendeu? not like you Daquele just jeito. get Você out tem que there. estar bem esperto, porque vão ter algumas pedras aí no caminho. You have to be aware. It's going to be Tem coisas some que você tem que stepping saber, stone. tem que você estar preparado. things you need to know, E things you o need to be aware of. mestre vai ser aquele que vai ensinar as coisas que a gente precisa saber para cumprir o nosso chamado. And the teacher's going to help teach us things we need to Aí ele já follow. chega todo maduro, todo forte. And now he's all E aí strong and finalmente ele mature. conhece o nosso apóstolo. And he meets our apostle.
Aí o apóstolo fala assim, The apostle says, cara, não acredito. I can't believe Você it. é bem a pessoa que eu tava You're the procurando. person I was Eu looking tenho for. uma obra lá na Ásia I have this work e eu in Asia, precisava de uma pessoa que nem você. and I need someone like you, E olha, eu conto com você, and hein? I'm counting on you. Porque Deus ele me revelou que vai fazer coisas maravilhosas lá na Ásia. God revealed that He's gonna do amazing things in E Asia, ele também falou com você essas and I know coisas. He told you the same things. Então eu envio você So I am sending you para que você venha cumprir o seu chamado, so you can fulfill your calling, para que você vá decolar. so you can take flight. Vai com tudo. Go for it. E aí o nosso bebê hoje já é um adulto. And now our baby is an adult. E ele chega lá na Ásia. He gets to Asia, E aí ele começa uma célula. and he starts a connect group. E ele liga um dia para o apóstolo Rina. One day he calls Apostle. Abriu uma célula do Bola de Neve aqui na Ásia. I have a connect group now in Asia. Você me enviou aqui. You sent me here, Mas as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava. but things aren't going the way I imagined. Ele, não, mas continua firme. The apostle says, no, keep going, Deus é stay firm. contigo. God Eu is with confio em you. você. I trust you. Aí o cara começa a fazer a obra. Começa a fazer a obra. The guy starts Só que de working, repente but eventually, aconteceram algumas coisas all inesperadas. of a sudden, some things happen. Aí ele chega pro pastor. So he gets to the Meu pastor. pai, Dad, eu tô machucado. I'm hurt. Nada deu certo. Nothing Não worked. era como eu imaginava. It's not like I imagined. Tô todo frustrado. I'm frustrated. Aí o pastor, calma, meu The pastor filho. says, calm É down. assim It's mesmo. like that. Mas fica aqui um pouquinho. But stay Eu vou fazer here. uma canjinha pra I'm você. gonna make you some food. Você vai ficar You're gonna fortinho. get strong. Deus vai curar você. God is gonna heal Eu you. vou pôr um band-aid aí no seu I'm gonna put a joelhinho. band-aid on you. Fica aqui um pouquinho em casa com a Stay mamãe e home o with me. papai. Aí ele se recupera, Then he gets better, mas ele ainda está desencorajado. but he's Aí ele discouraged. vai lá pro profeta. So he goes to the prophet. Aí o profeta fala assim, cara, The prophet says, man, Deus tem isso na sua God vida. has this, E this, this começa a for you. relembrar ele de tudo aquilo que Deus falou, It reminds him of de tudo everything aquilo God que Deus said. prometeu. Everything that Que God os sonhos promised. de Deus para a vida dele não mudou. The dreams of God for his life didn't change. E aí ele fica meio assim, né? Poxa, mas e agora? Será que eu vou? Será que He eu says, não so what vou? now? Do I go or don't? Porque não foi como eu esperei. Because it wasn't how I E o profeta expected. fala assim, a palavra de Deus não mudou. And the prophet says the word of God E ele didn't vai change. cumprir a boa obra que He's ele gonna começou fulfill. na sua vida It's going to fulfill the work he started in your life e através da sua vida. and through your life. E ele fala amém. He says amen. Chega lá pro mestre. So he goes back to the teacher. Ah, não deu certo? Didn't work? Mas você esqueceu que eu tinha te You avisado forgot isso, what I né? taught you before. Porque aqui ó, na palavra de Deus, Because here the word of fala God que quando você vai lá falar para as pessoas que não querem ouvir, says that when you go and tell people that don't want to hear about it, é isso que vai acontecer. this is what's going to happen. Vão ter essas adversidades no You're going to have caminho. adversities Que até Jesus chamaram de Beuzebu. that even Jesus was called, Que a gente não é melhor que o nosso mestre. that we're not better than our master. Que assim como o nosso mestre Jesus foi perseguido, That just as our às master vezes a teacher gente was também vai ser persecuted, perseguido we're going to be persecuted quando a gente for cumprir o nosso chamado. when we go and fulfill our calling. Então se prepara nessas coisas, So prepare se yourself. fortalece nessas Get coisas, que stronger você vai chegar lá e você vai ser bem sucedido. because you're going to be successful. Você vai ser bem sucedido. You're going to be successful. Aí ele chega pro So apóstolo. he goes to the apostle. Aí ele fala, apóstolo, He says, eu Apostle, tive que voltar para casa por um tempo. I had to go home for a while. Eu estava I machucado, was hurt. porque tiveram algumas bombas lá na Ásia. There were a few bombs in Asia. Mas But eu entendi o que aconteceu. I understood what's Eu estou happening. mais preparado. I'm ready now. Essas experiências ajudaram que eu me amadurecesse. These experiences helped me to mature. E aí o apóstolo fala, eu também continuo acreditando em você. And the apostle says, I continue believing in you. Deus confia em você e eu também. God trusts in you and so do Eu I. te envio novamente. I'm sending you E aí ele again. já vai, And the church knows sabendo as coisas que ele errou, that he knows now what he sabendo que a did wrong. promessa de Deus sobre a vida dele é a mesma. He knows the promise of the God is saying. E cada um de nós, And each one of ou a us, gente vai ser um produtor de bebês, either we're going to be a producer vai of babies, produzir, mas We're gonna nunca vai ser a gente que vai generate cuidar. and we're not going to take care of them. Vai ter o pastor, Or there's going to be que we're é going to aquele be que the vai pastor ter certeza que a criança está vestida, está alimentada, who's going to be make sure the children is clothed and está fed, saudável. healthy. O profeta é aquele que vai encorajar a gente. Or the prophet who's going to encourage us. O pastor, não, o mestre, Or the é aquele teacher. que vai ensinar as coisas que a gente precisa saber para cumprir o nosso chamado. Who's going to
teach us the things we need to know to fulfill E our o calling. apóstolo é aquele que vai Ele é apóstolo. dividir a missão com a gente. He's going to share the mission with us. E assim como Deus confiou para ele uma visão e uma missão, And just as God confided him a mission, ele vai confiar na gente He's going to trust in us. para que a gente seja participante dessa missão com ele. So we can be part of this mission Para with que a him. gente seja representante dessa missão e dessa visão nos 4 cantos do So mundo. we can represent this vision in the 4 corners of the world. O apóstolo é aquele The apostle is the one que vai estar visitando cada uma dessas igrejas that's going to visit each one of those churches para ter certeza que a igreja não está se desviando dos princípios de Deus. to make sure the church is walking in Thank the all of you guys. in You the can ways go of back God. to your seats. Thank you so much. André, fala um pouquinho mais devagar, eu quero, espera a Bárbara terminar de traduzir, você está atropelando ela, que atrás fica difícil de entender, tá? Então, o que é o apóstolo? So what's the apostle? O apóstolo, ele vai ter certeza The apostle makes sure que a missão que Deus deu para ele, that the mission that God has given him, que todos os trabalhadores que estão participando na missão junto com ele, that all of the workers that are participating in the work with him vão estar seguindo os princípios de Deus. are following the principles of God. Que a missão não vai ser desviada. That the mission will not be Que a missão strayed não away. vai ser corrompida. It's not going to be corrupted. Não vai ser pervertida. It's not going to be perverted. Que os princípios de Deus vão ser honrados. The principles of God are going to be honored. O que o apóstolo Rina faz? What does Apostle Rena does? Ele está visitando sempre as igrejas. He's always visiting his churches. O tempo que ele tem disponível, ele está viajando ao redor do mundo. He's traveling around the world Para ter certeza que as igrejas estão bem saudáveis. to make sure the churches are healthy. O que o apóstolo Paulo fazia? What did Apostle Paul do? Ele escrevia cartas, ele visitava as igrejas que ele He plantava. wrote letters and visited the churches he planted. O Novo Testamento quase todo Most of the New Testament são cartas que o apóstolo escreveu para as igrejas que ele cuidava. are letters that the apostle wrote to the churches he took care of. Então, o livro de Efésios So the book of Ephesians era o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Efésios. was Apostle Paul writing to the church of Ephesus. De Éfeso. O livro de The Gálatas, book of Galatians, a mesma coisa. same thing. Ou então o livro de Timóteo, Or the book of Timothy, que era para os líderes da igreja. that was for the leaders of the church. Então ele estava sempre dando as recomendações e fazendo os ajustes necessários So he always giving the recommendations and doing the right adjustments, the necessary adjustments. para que ninguém se desviasse dos propósitos. So no one will go astray from the purposes of God. E uma outra coisa do profeta. Now another thing about a prophet. O profeta só veio para encorajar? Did the prophet only come to encourage? Não. No. O profeta ele vem realmente para revelar esse chamado, para nos dar encorajamento. Yes, he comes to give revelation and encourage us. Mas às vezes ele vem trazer uma palavra de Deus But sometimes he comes bringing a word of God que é um aviso. that's a warning. Fala assim, olha, as coisas não estão legais aqui na tua igreja. It says, hey, things aren't good in your church. Às vezes vem a profetas no Bola de Neve, Sometimes prophets come to Snowball, como por exemplo o profeta Kevin, like Prophet Kevin. e ele fala assim, apóstolo Rina, He says, Apostle Hina, algumas coisas aqui Deus está avisando que tem que arrumar na sua igreja. certain things God is warning you to fix in your church. Então os profetas eles também vêm para exortar, para corrigir, So prophets come to correct, exhort, para nos edificar, to edify, também para encorajar e confortar. and yes, also encourage and comfort. Amém? Então esses são os 5 ministérios. So those are the 5 ministries. Cada um de nós vai ter um deles. Each of us gonna have one of those. Só que aí vamos passar para os dons. Let's go to the gifts. Então fala que há diversidade nos dons. So it says there are diversity of gifts. Os dons são as qualificações que Deus nos dá, Gifts are qualifications of God que nos capacita that enables us para desempenhar to fulfill um desses 5 ministérios. one of the 5 ministries. Então o apóstolo, So the apostle, ele precisa ter a capacitação necessária he needs to be capable
através dos dons de Deus, through the gifts of dos God, talentos de Deus, through the talents of God, para executar to execute tal ministério. such ministry. A mesma coisa são os profetas, os pastores. Same thing, the pastors, the prophets, Eles vão precisar de dons they need the gifts para capacitar eles nesses ministérios. to make them able in those ministries, capable in those ministries. Então vamos continuar lá em 1 Coríntios 12. So let's go to 1 Corinthians 12. A gente parou no versículo 7, né? Vamos ver do 8 ao 10. Let's now see from verse 8 to 10. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, A uns deu palavra de sabedoria pelo Espírito, to another the word of knowledge through the same Spirit, a outro palavra de conhecimento, to another faith by the same Spirit, a outro fé, to another gifts of healing, a outro dom de cura, to another the working of miracles, a outro o dom de milagres, to another prophecy, a outro dom de profecia, to another discerning of spirits, a outro o dom de discernimento de espíritos, to another different kinds of tongues, a outro diferentes tipos de língua to another the interpretation of e a tongues. outros interpretação de línguas. Então aqui fala de alguns dons. So here it talks about a few gifts. Então um dos dons aqui é o dom de profecia. So one of the gifts here is the gift of prophecy. Então o profeta provavelmente vai ter o dom de profecia. So the prophet probably has the gift of prophecy. Mas eu já vi pastores que também têm dom de profecia. And then I've seen pastors who have the gift of prophecy. E como que isso funciona? How does that work? Por que que diferentes ministérios Why does different ministries não tem cada um seu dom específico? don't each have a specific gift? Porque ainda que os dons Because even if the gifts vão capacitar aquele ministério, are going to enable that ministry, nem todos os pastores fazem exatamente as mesmas coisas. not every pastor does the exact same thing. Nem todos os evangelistas fazem exatamente as mesmas coisas. Not all evangelists do the exact same things. Porque alguns evangelistas, eles vão ter que ter o dom para evangelizar um tipo de pessoa. Because some evangelists are going to need the gift to evangelize a certain type of people. E alguns And pastores some pastors vão ter que ter o dom para pastorear outro tipo de pessoa. are going to need the gift to pastor a different type of people De que outros pastores cuidam. from what other pastors take care of. Então nem todos os pastores vão ter todos os mesmos dons pastorais. So not all pastors are going to have the same pastoral gifts. Então vão ter pastores So there will be pastors que vão receber dons que outros não. that will receive gifts that others won't. E outros pastores And other pastors, que vão receber dons diferentes daquele outro they're going to pastor. receive different gifts from that one pastor. Então vamos ver quais são os dons primeiro para a gente entender melhor. So let's see the gifts first. Então o que é o dom de sabedoria? So what's the gift of wisdom? Word of wisdom. Vocês já conversaram com uma pessoa Have you ever talked to someone? e você fala assim, nossa, You say, wow, mas olha as palavras que essa pessoa fala. look at the words that this person Tanta uses. sabedoria. So much Ela acabou de wisdom. matar a charada de um problema que eu estava um tempão aqui matando. She just gave me the solution for a problem I've had forever. O rei Salomão, King Solomon, ele foi conhecido pela grande sabedoria dele. he was known for his great wisdom. E teve um dia And there was a day que chegaram duas mães, that two women came, two mothers, uma com um filho morto e a outra com um filho vivo. one with a dead child and the other one with a alive child. As duas estavam falando que o bebê vivo era o dela. Both of them said that the child that was alive was theirs. E estavam falando que o bebê morto era da outra. And they say, oh, the dead child is the other lady's. E o rei chegou e falou, e agora? And the king said, so what now? Como que eu vou saber que bebê de que mãe? Who am I going to know whose child is whose? E na grande sabedoria que ele tinha, In his great wisdom, através do dom do Espírito Santo, through the gift of the Holy Spirit. mas pera, But wait, mas o rei Salomão but King Solomon, foi muito antes de Jesus. he was way before Jesus. Então, como assim que ele tinha o dom do Espírito So how Santo? did he have the gift of the Holy Spirit? Porque no Antigo Testamento, Because in the Old Testament, Deus
vinha com a visitação do Espírito Santo God came with the visitation of the Holy Spirit para capacitar as pessoas, to enable His people para executar um propósito to execute a purpose por um tempo. for a time. Então, o tempo que ele foi rei So for that time that He was king, sobre todo o povo, for the whole, over the whole, all the people, ele precisava de uma capacitação sobrenatural. He needed a supernatural enabling. Então, por isso que ele tinha essa capacitação do Espírito So Santo. that's why He was enabled by the Holy O Spirit. Espírito Santo não estava sobre todas as The pessoas, Holy Spirit wasn't over everyone, mas veio sobre Salomão. but it came over Solomon. E aí ele vira para as mães e fala So assim: He looked at both mothers and says, então tem um filho vivo só so there's only one live child e duas mães? and two mothers. Faz o seguinte, corta a criança no meio, cada uma leva metade. Cut the kid in half and each mom takes half. A mãe, que era de verdade, The real mother falou: não, não, dá para ela. said, then just give it to the other one. Porque ela preferia perder o filho do que ver o filho morto. Because she preferred to lose the child than to see the child dead. E ele falou: verdadeiramente você é a He mãe. said, then truly you are the mother. E aí você pensa, como que o cara teve essa ideia genial? And you say, how did he have this genius idea? Espírito de sabedoria. The spirit of wisdom. Então o espírito de sabedoria So the spirit of wisdom dá essa capacitação sobrenatural pra gente. gives us this supernatural enabling Que resolve Passing. coisas que seriam impossíveis. that resolves things that will be E impossible. o que é palavra de conhecimento? What's word of knowledge? É uma pessoa muito inteligente? Is it a smart person? Quando Jesus está lá falando com a mulher samaritana, When Jesus speaking to the Samaritan woman, o que impressionou a mulher what made an impression on that woman foi que ela falou assim, was that she said, foi que Jesus falou assim: well, actually that Jesus said, verdadeiramente você não tem marido? truly you don't even have a husband. Porque Jesus fala para ela assim: vai chamar o seu marido. Because Jesus tells her to call her husband. Aí ela falou assim: não tem marido. She says, no, I don't have a husband. Jesus falou: não tem mesmo. And he says, really, you don't? Porque você já teve 5 Because you already had 5. e o que você mora hoje você não é And the casado. one who you're living with today, you're not even married to him. Ela regala o olho e fala assim: So como que você sabe? she says, oh my God, how do you know? Veja o que é esse profeta. You're a prophet. Porque ele sabia coisas que ninguém sabia. Because he knew things that no one did. Mas isso era dom de profecia? Is that a gift of prophecy? Não, era palavra de conhecimento. No, word of knowledge. Porque o Espírito Santo revelou uma informação para ele Because the Holy Spirit revealed him an information que não era pública, that wasn't public, que ninguém ali sabia, that no one knew. que ele não tinha como saber porque ele tinha acabado de conhecer And there ela. was no way of him knowing because he just met the woman. Então, palavra de conhecimento So word of é knowledge quando Deus nos revela algo da vida de alguém. is when God reveals us something about Ah, someone's mas Deus life. é fofoqueiro, né? Oh, so Diga God que is fica gossip, falando aí. likes gossip? Mas por que Deus fala? But why does God say those things? Porque Deus, ele quer fazer algo na vida da pessoa. Because God wants to do something in that person's life. Ele quer usar aquela informação para mudar aquele fato. He wants to use that information to change that fact. Não é porque ele quer ficar espalhando a vida, as informações das pessoas para ninguém. He doesn't just want to spread the information about someone's life. Então essa é a palavra de So conhecimento. that's word of knowledge. Tem uma turminha que sai fazendo curas aí pelas igrejas. There are some people that do some healing in churches. E antes deles fazerem a cura, And before they do those healings, eles falam assim: eu tenho uma palavra de conhecimento. they say, I have a word of knowledge for you. Tem uma pessoa aqui There's a person here que teve um acidente de moto that they had an accident, a motorcycle 3 accident, anos 3 atrás. years ago. Já fez 4 cirurgias. They had 4 surgeries. Tem 5 pinos. They have 5 nails, metals inside them. Screws, yeah, there you go. E Deus quer que você venha aqui, que Ele quer te curar. And God wants you to come right here so He can heal you. Não é que Ele quer contar para todo mundo que o cara teve acidente de moto, It's not that He wants to tell everyone that the guy was in an accident, mas Ele estava dando os detalhes para aquela pessoa vir, porque aquele era o dia da cura da pessoa. but He was giving the details so the person will come forward because it was the day of their healing. Tem alguém que fala assim: olha, tem 5 mulheres aqui com depressão. Someone says there are 5 women right here with depression, Aí vem 4. and then 4 come. Ele fala: ah, vem aqui então, He says, 5th one, come right here porque Deus vai curar você. because God is going to heal you. Você acha que Deus quer falar: vem cá para todo mundo ver que vocês são as 5 deprimidas? Do you think God is saying, oh, come forward so everyone will see that you're depressed? Não. No.
É porque Deus quer fazer um milagre. Because God Então, wants quando to Deus ele make a miracle. revela algo, So when God reveals something, é porque Ele quer mudar. it's because He wants to change it. Fé. Faith. A Bíblia fala que a fé é uma sementinha pequena que vai crescendo. The Bible says faith is a small seed that keeps growing. Mas tem porções diferentes de fé. There are different portions of faith. Vocês já viram pessoas que têm fé assim em coisas absurdas? Have you seen people who have faith in absurd things? Você fala assim, nossa, não acredito, olha a fé dessa pessoa. You say, oh my God, I can't believe, look at Ele this andou person's sobre faith. as águas. He walked over water. Ele falou, Jesus vai fazer andar sobre as águas, ele andou. He said, Jesus is going to make me walk upon waters, and He did. Jesus, ele era essa pessoa. Jesus was this person. A fé que Jesus tinha The faith Jesus had era maior do que outras pessoas tinham. was greater than other people's. Por isso que ele andou sobre as That's águas. why He walked upon waters. E ele fala assim, vem vocês aí se vocês creem. And He says, if you believe, come with me. Aí vai Pedro. So Peter goes. Aí Pedro começa a andar e afunda. And then Peter walks, but then he sinks. E ele fala, homem de pequena fé. And Jesus says, you have little faith. Mas já era muita, né? But it was a lot already, right? Essa pequena fé do Pedro já era muita. His small faith was already a lot. Porque foi maior que todos os outros que ficaram dentro do barco. Because he was greater than everyone else who Pelo stayed in menos the ele boat. deu uns 2 passinhos na At least água. he took like 2 steps. Mais do que eu já fiz. More than I've ever done. Alguém já deu 3 passos na água? Anyone ever took 3 steps on water? Que aí vocês fizeram, vocês ganharam de Pedro. Because if you did, you won from Peter. Amém? Mas se deu um, é porque está chegando lá. Because you're almost there. Tá bom? Dons de cura. Healing. Como eu estava falando aqui. As I was saying, Tem pessoas que eles encostam nas pessoas e as pessoas são curadas some people instantaneamente. touch on others and they're automatically healed. Ou então às vezes a pessoa está lá no final, não precisa nem tocar. Or some person is all the way at the end, you don't even have to touch them. E ele fala, ser curado em nome de And Jesus. He says, you're healed in the name of Jesus. E aí a pessoa estava com dor de cabeça ou estava com parafuso, os dois são curados. And the person, one had a headache, another one has symptoms, and they're all healed. Não tem diferença do milagre de cura. There's no difference in the Pode ser healing. uma dor de dente, It could be a toothache pode ser uma perna que é mais curta que a outra. or a leg that's one shorter than the other. Essa turminha aí que eu falei, uma vez eles foram lá no bola, These né? people that I talked about when they Lá na went sede, em to São Paulo. Snowball. E aí eles viajavam, né? Iam para várias igrejas. They traveled around, they went to a bunch of different churches. E alguns dias eles estavam lá no bola de neve. Some days they were a snowball. Tinha um rapaz lá que o dom dele One of the guys right there, his gift, era das pessoas emagrecerem. was that people would lose weight. Ele abraçava as pessoas He would give them a hug, e a calça até caía. and even Alguém their tinha pants que would fall down. segurar a calça quando o rapaz abraçava. Someone had to, hold their pants up. As pessoas perdiam peso assim Because people instantaneamente. would instantly lose weight. Você lembra dessa, pastora? Mais ou menos. E o pessoal começou a ir, o boato começou a espalhar. And the rumors start spreading. Todo mundo queria que ele abraçasse, Everybody wanted to get a hug from him. para as calças caírem ali. So they were, Todo mundo perder pants peso. Everybody wanted to lose weight. Então tem curas assim das mais diversas. So there are different types of healing. Eu já cansei de ver raio-x de pessoas I'm tired of seeing x-rays of people que tinham parafusos, that they had que screws tinham placas de metal, metal plates. que no raio-x um estava com uma placa e o outro tinha desaparecido. That in one x-ray they had the plate, and then in the next x-ray it Eu was já gone. vi pessoas vomitando tumores, I've seen people throwing up tumors. de coisas assim impressionantes acontecerem. Impressive things. Já vi a perna, que era uma perna mais curta que a outra, crescer. I've seen one shorter leg than the other grow. O pastor Lucas contou que o rapaz lá, o braço dele, Pastor Lucas told us cresceu, né? Era assim, depois ficou assim. that his arm grew. Encheu, né? Fez um... Mas porque ele não conseguia, né, esticar. Because he didn't have that piece, he couldn't stretch his arm. Eu tava lá no dia que o rapaz I foi was that curado. day. Foi no final de célula. It was again a connector. Então, essas coisas sobrenaturais So the acontecem. supernatural things really happen. Não era Right? só lá no dia de Jesus. Já ligado, hein? Então tem um outro dom que é de maravilhas. Tem um outro dom que é de milagres e maravilhas. There is another gift that is about marvelous things and miracles. Wonders, segue.
Fala só mais alto, Ju, fica atrás da cor. Então tem dons de milagres e maravilhas, There's a gift of wonders and miracles. que são coisas o quê? Surpreendentes que acontecem, sobrenaturais. They're about supernatural things. Então, por exemplo, Josué, So for example, Joshua, ele um dia orou one day he was praying e o sol parou no lugar. and the sun literally stopped. Então o tempo parou. So the time stopped. Quem já orou e o tempo parou? Has anyone here prayed and the time just was frozen? Que? Tá baixo? Eu nunca ouvi falar. I've never heard anything like that. Mas Josué fez isso. But Joshua did that. E o tempo parou. And the time was frozen. Moisés não abriu o Mar Vermelho? Didn't Moses open the Red Sea? Josué abriu o Rio Jordão. Joshua opened the river, the Jordan River. Então existem milagres So there are some miracles que eles vão contra as leis físicas. that go against the physical laws. De pessoas serem teletransportadas. People being teletransported. Então tem uma história na Bíblia There's one story in the que Bible. Filipe estava ali evangelizando uma pessoa Philip was there evangelizing someone, e num piscar de olhos ele estava em outra cidade. and suddenly he's in another city. Está lá no livro de Atos. It's there in E Acts. são milagres. Those are miracles. Curas também são milagres. Also, healings are miracles. Fazer os parafusos e as placas sumirem é um milagre. To see the Screws, screws metal plates. disappearing, it's a miracle. Amém? Amen. Outro de profecia. Another one, prophecy. É o quê? What is that? Quando Deus revela traz uma mensagem para a pessoa When God brings a message to a person e a pessoa leva essa mensagem para outros. and that person reveals the message to others. Os profetas fazem isso. The prophets, they do that. Todos os profetas têm um dom de profecia. All prophets have the prophecy gift. Mas tem outros ministérios que também têm esse dom. But other ministries can also have that gift. Não só os profetas podem profetizar, Not only prophets can prophesy, mas todos os profetas profetizam. but all prophets will prophesy. Amém? Amen. Então, o que é o dom da profecia? So what's the gift of prophecy? Quando Deus dá um aviso, When God is advising something, quando Deus ele revela algo que está para when acontecer, He's revealing something that will happen, todas essas mensagens sobrenaturais de Deus estão uma profecia. all the supernatural messages are in the prophecy. Discernimento de espíritos. Discernment of spirits. Eu costumo dar o exemplo da minha própria vida para ficar mais fácil. I like to give an example of my own life. Às vezes eu sou meio tontinha em algumas coisas. Sometimes I can be a little silly, Então, às vezes eu sou um pouco ingênua. and I don't see things well. Então, por exemplo, às vezes tem uma pessoa mal intencionada ali. So maybe there's a person that is not well intended, E aí eu não percebo na hora. and I don't realize at the time. Eu vou falando com a pessoa como se a pessoa fosse melhor amiga, né? And I just talk to the person as if we were Eu nem best tô vendo que a friends. pessoa só tá esperando a oportunidade para me dar o bote. I don't even realize that the person is only looking for a chance to Para me put me trair. down, to betray me. Aí, muitas vezes o Espírito Santo tem que falar comigo. Acorda. So many times the Holy Spirit talks to me, wake up. Deixa eu te mostrar as intenções. Let me show you the intentions of the person. Então, esse é quando o Espírito ele dá discernimento para a gente das coisas que a gente não é capaz de ver. So this gift is about when God gives us the discernment of things that we cannot see it in the physical world. Então, a gente não tem nenhuma evidência, So we have no evidence, mas o Espírito Santo avisa. but the Holy Spirit is Ele dá telling you, o discernimento, is giving you the discernment, o entendimento, a revelação the understanding and the revelation das circunstâncias, of the circumstances, das pessoas. people. Aí eu falo, sim, Then I say, oh porque yeah. se não fosse o discernimento do Espírito Santo, If it wasn't the Holy Spirit giving eu me sou super discernment, distraída. I'm so clumsy and Clumsy distracted. não, distracted. Not Distracted. clumsy. Not clumsy. No.
Só distract. I'm so distracted. Então, muitas vezes eu preciso que o Espírito Santo fale assim, So sometimes Wake up. I need the Holy Spirit to tell me, wake up. tá, dá uma acordadinha aí que as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. Wake up. Things are happening and you're not even realizing. Então, muitas vezes a gente consegue discernir as circunstâncias, So many times you can discern the circumstances, os tempos, the timing, as pessoas, people, porque tem tempo para todas as because coisas. there are times for everything, right? Mas às vezes a gente não consegue discernir qual é o tempo. But sometimes we cannot discern the time that it's Quando é tempo de agir, quando é tempo de esperar. when it's time to act and when it's time to wait. Mas esse dom nos dá esse entendimento. But this gift gives us the understanding, Então eu sei quando é o tempo das coisas. so that I know when it's the right time for everything. Então eu vou sempre no tempo de Deus. So I always go by the timing of God. Amém? Amen? E Deus tem esse dom para dar pra gente. And God has this gift for us. E tem o dom de variedade de línguas. Also the variety of tongues. O que significa? What does that mean? Quando a pessoa aprende uma língua de uma maneira When sobrenatural. someone suddenly learns a new language. Então eu conheço uma profeta de Deus, So I know this prophet of God. ela é mexicana, She's Mexican. ela aprendeu inglês sobrenaturalmente, She supernaturally learned the language English sem não ter estudado, without never attended to classes. aprendeu português fluente, She learned fluently the Portuguese, alemão, German, então ela vai para os lugares pregar sem falar a língua, and she goes to places without knowing the language para pregar, to preach. e Deus vai capacitar ela. And then God just makes her ready. E tem um outro dom que fala de entender a língua. And there is another gift that is about understanding the tongues. Então, às vezes a pessoa está falando inglês, So sometimes a person speaking English, eu só falo japonês, and I only speak Japanese, mas eu entendo tudo que a pessoa está falando, but I can understand fully what the person is saying, ainda que eu não fale uma palavra da even if língua dela. I don't speak one word about the language. É como se ela estivesse falando na minha própria língua. It's like if she was speaking in my own language. Esse também é um dom sobrenatural. This is also another supernatural E gift. tem também o dom de falar em línguas, And there's also the gift of speaking in tongues, nas línguas angelicais. the angelical words. O que é esse dom? What is that gift? Quando a gente começa a falar palavras que não fazem sentido em nenhuma língua humana. When we start to say words that have no meaning in any other language that it's human. Mas para que alguém ia querer esse dom? But why would someone want that gift? Não dá para falar com ninguém? You cannot speak in that language to anyone. Você não entende nada que o outro está falando? You don't even understand what the other Que person dom is saying. esquisito é esse? What is that gift? So weird. Dom de orar em línguas? It's a gift of praying in tongues. Como assim? What does that mean? Mas a Bíblia fala que às vezes a gente não sabe como orar. But the Bible says that sometimes we don't even know what to pray. E quando a gente começa a orar em línguas, And when we start to pray in tongues, a gente está falando palavras que são desconhecidas para a gente. we're saying words that we don't know, Mas é como se a gente estivesse falando aquilo que está no nosso interior, que está no nosso espírito, but we are saying what's inside of us in the spirit que nem a gente consegue discernir. that we don't even can discern. Esse dom This gift traz uma edificação para nós mesmos. brings edification for us, Porque todos os dons e os ministérios de Deus because every ministry and gifts of God são para edificar os outros, are to edify others, são para ajudar e beneficiar os outros. are for the benefit of others. Por exemplo, você tem o dom de profecia, So if you have the gift of prophecy, é para profetizar para alguém. it's to prophesy to others. Se você tem um dom de cura, If you have the gift of healing, é para que as pessoas sejam curadas. it is for others to be healed. Mas o dom de orar em línguas But the gift of praying in tongues é o único dom is the only gift que o único beneficiado that the only one who is getting the benefits é aquele que está orando. is the one praying. Lembra que a gente viu que é difícil controlar a língua? Remember we saw that it's hard to control our tongues. No momento que a gente está orando em línguas, At the time that we're praying in tongues, é como se a gente estivesse deixando o Espírito Santo atuar ali.
We just let the Spirit flow and act upon us. Então já não é a gente que está controlando a nossa It's língua. not us controlling our tongues anymore, É o Espírito Santo. but the Holy A Spirit. gente dá espaço para o Espírito Santo tomar conta da nossa We língua. give space for the Holy Spirit to take control of our tongues. Amém? Amen. E isso traz um crescimento sobrenatural para a gente. And this brings in tremendous growth inside of us. Amém? Amen. Outro dom é o dom do amor, que a gente já viu. Another gift is the gift of love. O outro dom é o dom de socorro. Also help. O que é o dom de socorro? What is the gift of help? Quando Deus nos capacita, When God is making us ready. que é quando Deus nos It's capacita when God enables us para ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. to help people that are in necessity. É quando Deus provê recursos na nossa vida When God is providing resources in our lives, que não é apenas para a gente, not only for us, que é para a gente dar para outras pessoas que vão precisar. but for others who are in need. Esses recursos podem ser emocionais, These resources can be emotional, podem ser recursos espirituais, resources can be spiritual, podem ser recursos materiais materialized, ou podem ser recursos financeiros. or even financial. Então são esses recursos que Deus provê que não é só para a gente. So those are the resources that God provides that are not only for us. Outro dom sobrenatural é de governo e administração. Another gift is government and administration. São pessoas boas em organizar as coisas, People that are good organizing things, de fazer com que as coisas aconteçam. to make things happen. Outro dom de dar, Another one is giving, de generosidade. generosity. Então, muitas vezes, So many times a gente vai dar para as we pessoas. will give to people, E não é um dom sobrenatural. and it's not a supernatural gift, Mas tem pessoas but there are some people que o coração delas é dar. that their hearts Que is eles to dão give. a torta e a direita. They give Não and they toda give hora. and they give and they like to give. A vida deles é doando as Their coisas. life is about giving. Amém? Amen. Outra é de sacrifício. The other one is sacrifice. Quando Jesus ele morreu na cruz por nós, When Jesus died on the cross for us, que ele entregou o seu próprio corpo em sacrifício por nós, He gave His own body as a sacrifice for us. é porque Jesus ele tinha sido capacitado com esse dom sobrenatural. It's because He was able to do it with the supernatural gift. E tem muitos de nós And many of us que vão receber essa força, will receive this strength, esse entendimento this understanding que vai nos capacitar that will enable us para que a gente se sacrifique por for outros. us to sacrifice for others. Aqui nessa passagem de Atos 7:55, So in Acts 7:55, mostra um dos discípulos de Jesus one disciple of Jesus, sendo apedrejado it's being stoned. e ele, quando estava quase morrendo de apedrejamento, And when he's almost dying, ele ainda fala: Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. he even says, Jesus, forgive them because they don't know what they're doing. Se fosse eu tivesse tomado uma pedrinha pequena, If it was me receiving the stones, eu já ia começar eu querer tacar pedra. I would start throwing stones at them. Como que ele ainda recebia pedra grande e ainda falar para Deus perdoar? How could you receive a big stone and even say, God, Isso não vem please forgive them? de ser humano. This is not É um dom part of human, sobrenatural. it's a supernatural gift. Outro de riquezas. Another one is wealth. Então Deus ele prospera pessoas de medidas extraordinárias. So God gives provision to some people in a tremendous way. Prosperity. Então, outro dom é de hospitalidade. Another one is hospitality. Vocês já viram essas pessoas que sempre recebem bem todo mundo? Have you seen those people that are always receiving people and they're so happily receiving people? Falam que os brasileiros são super hospitaleiros, They say that Brazilians are very hospitality, que eles recebem muito bem as that pessoas. they can receive people so well. É um dom de This Deus is a gift of God sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. upon our nation.
Tem dons de Deus There are some gifts of God que vêm sobre uma nação inteira, that come upon a whole nation. que todos fluem nesses dons. Everyone will flow through that gift. Mas quando a gente recebe esse dom através do Espírito Santo, But when we receive the gift through the Holy Spirit, a gente faz de uma forma extraordinária. we do it in a bigger way. Então todos no Brasil podem receber bem, So everyone in Brazil can receive the gift, mas os que têm o dom do Espírito Santo but those who receive the gift from the Holy Spirit, têm uma diferença. they have a difference. É outro tipo de It's hospitalidade. another level of hospitality. Amém? Amen. Outro é o de celibato. Another one is celibacy. O que é isso? What is that? O apóstolo Paulo, por exemplo, For example, the Apostle Paul, ele fez toda a obra, he did all his works, ele passou anos servindo a Deus he spent years serving God, e ele nunca se casou. and he never got married. E ele não tinha uma mulher em cada esquina. He didn't have a woman everywhere. Ele se mantinha santo. He was holy. Ele não tinha, já que ele não era casado, He was not married, então ele continuava em celibato. so he would still be in celibacy. Então até o dia que a gente casar, Until the day we marry, Deus vai dar esse dom sobrenatural pra gente, God will give us this gift para que a gente se controle. for us to control ourselves. Outro é de intercessão, Another one is intercession, é de orar em favor das outras pessoas. to pray in favor of others. Todos nós devemos orar em favor das outras pessoas. Everyone should be praying in favor of others. É isso que fala lá no Pai Nosso. This is what it says in the Holy Father. Então, a gente fala pedir pelas suas na oração fala pedir pelas suas necessidades e também as necessidades dos seus pelas suas necessidades e também pelas necessidades dos outros. So in that prayer, we always say that we're praying for our necessity and also for the others. Que ora para Deus nos proteger, mas também proteger os outros. That God will protect us and also protect the others. Então todo mundo tem que orar pelos outros, So everyone should be praying for others, como a gente ora por nós mesmos. as if we're praying for Mas tem ourselves. But pessoas some que o people, coração delas arde, some people have their hearts burning for tá o tempo inteiro orando praying pelas pessoas. for others. Então passam 4, 5, 6 horas orando. So they spend 4 or 5 hours praying, Isso é um dom and sobrenatural. this is a holy gift. It's supernatural. Outro é de libertação. The other one is deliverance. Jesus veio para libertar as pessoas do pecado Jesus came to deliver us from sin e por todo o mal que tem nas nossas vidas. and all of the bad things that we have in our lives. E tem pessoas que também libertam as pessoas de maneira sobrenatural. And there are some people that they deliver others in a Tem supernatural pessoas way. que estão na escravidão do pecado sexual Some people are in the slavery of sexual sin ou na escravidão das drogas. or the slavery of drugs. E aí vem alguém e ora And then someone comes e and prays, instantaneamente aquela pessoa é liberta daquele mal. and the person is immediately delivered. Amém. Tem outro dom que é de sonhos. There is another gift that is about dreams. Então, quando a gente tem sonhos, So when we dream, a gente pode ter sonhar com a feijoada, né? we can dream about pizza, Ou então, or que a gente comeu demais, né, antes de because we dormir. ate too much before. Ou então a gente pode ter sonhos onde Deus está Deus está falando com a gente nos nossos sonhos. Or we can dream about God speaking to us. Tem momentos que a gente está dormindo, There are some moments when we're sleeping. que é quando a gente se acalma. It's when we're more calm. E é quando Deus consegue falar com a This gente. is the time where God can speak to us. Porque às vezes a nossa vida é tão corrida durante o dia Because sometimes during the day we're in a hurry e a gente não está ouvindo o que Deus está falando. and we're not stopping to listen to God. Então Deus vem falar com a gente nos sonhos. So God uses the dream to E Ele speak to us. traz mensagens pra And gente. He brings messages, Traz revelações, revelations, direção. directions. E é isso que a gente vê nas passagens aqui. And this is what we see in the Por passages. favor, depois leiam na casa de vocês os versículos, tá? Please read this at your house. Tanto da apostila em português quanto em inglês.
both English and Portuguese. Interpretação de sonhos também é um dom. Interpretation of dreams is also a gift. Então, José, Joseph, quando ele estava preso lá no Egito, when he was in Egypt, o faraó teve um sonho the Pharaoh had a dream que ninguém podia interpretar. that no one could understand and reveal. E ele foi e interpretou. And Joseph went there and he revealed the Tem dream. muitas pessoas que contam sonhos para mim So many people come and tell me about dreams they had, e na hora é tão claro que a pessoa está falando. and right away for me it's so clear what they're saying. Às vezes não. Sometimes no. Às vezes o sonho não faz sentido. Sometimes the dream just doesn't make sense. Às vezes os sonhos que eu tenho não têm sentido. Sometimes I dream about things that have no sense. Mas às vezes Deus me dá o dom para interpretar. But sometimes God gives me the gift to reveal the dreams. Amém? E visões? What about vision? É quando a gente consegue ver o mundo espiritual. It's when we can see the spiritual world. É quando a gente consegue ter visões de anjos, de demônios. When we can see angels or I forgot. Demons. Demons. Quando a gente consegue ver uma realidade espiritual. When we can see a spiritual reality. Que ainda que a gente esteja com os nossos olhos abertos, That even when we are with eyes open, vendo a nossa realidade física, seeing the physical reality, a gente também consegue ver a realidade espiritual. we can also see the spiritual reality. Como se as duas se intercalassem. As if they were connected. Ou às vezes as pessoas têm visões de um aviso. Or sometimes we have visions Às vezes a pessoa fala, nossa, acabei de ver um ônibus. like I just saw a bus, for example, Ele estava passando o farol vermelho and he was crossing the red light, e veio uma moto, and then this motorcycle came, teve um acidente and the accident happened. e ela está com o olho aberto como se ela estivesse sonhando, But the person is with eyes open as if she was dreaming, mas isso chama visão. but this is actually a vision. Então o que são as visões? So what are visions? Quase como se fosse o sonho quando a gente está acordado. Almost like a dream in a day. Mas às vezes a gente vê coisas como eu contei do ônibus no farol vermelho, né? Like I just told you about the bus and the red light. Então é uma situação que a gente vê We see the situation, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. and the situation has nothing to do with what we're doing. Ou então eu estou vendo aqui, Or I'm seeing here, dentro dessa sala tem um anjo aqui, outro ali. and I'm right here, and I see an angel here, another there. Então eu consigo ver a realidade espiritual So I can see the spiritual reality do que está acontecendo aqui, of what nesse is momento. happening here at this moment. Então as visões podem ser várias coisas. So visions can be many things. Palavras de conhecimento, So for example, the words of knowledge, quando Deus revela uma that coisa, God is revealing something. tem palavras de conhecimento que são visões. There are some words of knowledge that are actually visions. Eles veem a palavra assim, joelho. They see like a word here, like knees, Aí ele fala assim, igreja, and they say, eu estou vendo a palavra joelho. I see the word knees. Tem alguma pessoa aqui com problema no joelho Is anyone here that has a problem in their knees? que Deus quer curar? God wants to heal. Ou então ele vê o desenho de umas costas tortas. Or they see like the image of a back and it's not straight. E aí ele fala assim, tem alguém com problema nas Is there costas, someone here with a back pain or que something tem uma like that? curva nas costas. With a curve in the back. Vem aqui que Deus quer curar. Come here, God wants to Então, heal. palavras de conhecimento podem ser visões. So words of knowledge can also be visions. Profecias podem vir através de visões também. Prophecies can also come through visions. Então, visões são qualquer coisa que Deus mostra pra gente, So visions are everything that God shows us que não é aquilo que a gente está vendo aqui that no we mundo cannot material. see in the physical world. Amém? Amen. E para completar, And to a gente viu alguns exemplos de dons, we saw some examples of a gente gifts. viu os 5 ministérios. We saw the 5 ministries. Então, por exemplo, um profeta. So for example, a prophet. Talvez um profeta tenha visão aberta. Maybe a prophet has the gift of vision. Às vezes um profeta tem o dom de sonho. Maybe a prophet can have
the gift of dreams. para que ele possa executar esse ministério de profeta. For him to perform the ministry of prophecy, Às vezes o evangelista, maybe an evangelist. ele vai receber um dom de línguas We will receive estrangeiras. the gift of different foreign languages. Então ele vai precisar anunciar o evangelho na China So he's going to China to preach about the gospel, e ele vai receber vai falar chinês. and he will begin to speak Chinese fluently. Então, dependendo do nosso ministério, So depending on our ministry, Deus ele vai nos dar os dons que a gente precisa God will give the exact gifts para cumprir esse ministério. for us to do our ministry. Só que aqui fala assim, Here it says, deixa eu ver qual que é a passagem. 1 Coríntios 12, versículo 31. 1 Corinthians, É a última aqui. Então tá falando assim, 1 Coríntios 12, 31, 1 Corinthians 12:31. fala assim, deseje os melhores dons. But earnestly desire the best gifts. Como assim os melhores dons? What about that? Like, Tem dom best que gifts? é melhor que outro? Is there a gift that is better than the other? Não, porque tem dons No, but there are que gifts vai ser melhor para mim, that will be better for para que eu venha completar o ministério. you to accomplish your ministry. Então, se eu sou um So profeta, if you're a prophet, para falar com esse tipo de pessoa, to speak up with a certain group of people, eu vou precisar de dons específicos para aquilo. you will need specific gifts for that. Então, vai ter dom que não vai ser tão bom para mim, So some gifts will not be as useful for you as others. mas vão ter outros dons que vão ser bem necessários, Some other gifts will be necessary que for são you. os melhores. Those are the best gifts. Então, não existe dom melhor ou pior, So there are no best or less good gifts. mas tem aqueles que é melhor para cada um. So there are some that are best for you. Agora, gente, aqui em 1 Coríntios 12, So here in 1 Corinthians 12, no verso 6, on verse 6, fala assim, e há diversidade de and operações? there are diversities of activities. Como assim? What about that? Os ministérios eu entendi, I understood about the ministries. os dons eu entendi. I understood about the gifts. Agora, o que são essas operações do Espírito Santo? But what are these diversities of activities? Quem já ouviu falar de unção? Have you heard about anointing? Às vezes a gente está na igreja Sometimes we're in the church e fala assim, nossa, foi a maior unção o culto. and we say, oh, this was anointed service. E aí o que acontece? What happened? Eu fiquei pensando, mas o que será o que de fato é unção? I was thinking, what exactly is anointing? É o poder de Deus? Is it the power of God? Porque todo mundo fala isso, que a unção é o poder de Deus, Because everyone says that. Anointing is the power of God que nos capacita para algo. that enables us to do something. Mas o ministério também, But in the ministry e o dom também, and the gifts as é o well, poder de is Deus the power of que God nos capacita para algo. enabling us to do something. Agora, qual a diferença então dos dons, dos ministérios e da unção? So what is the difference between ministries, gifts, and anointing? Vamos pensar lá no Antigo Testamento? Let's go back to the Old Testament. Quando os reis eram ungidos, When the kings were anointed, quando os reis eram escolhidos para ser reis, when the kings were chosen to become kings, eles eram ungidos they were anointed com óleo. with oil. O que é a unção do óleo? So what is the anointing of oil? O óleo representa o Espírito Santo. Oil represents the Holy Spirit. Então, quando eles derramavam óleo no rei, So when they poured the oil in the king, é representando que o Espírito Santo estava vindo sobre ele, it means that the Holy Spirit is coming upon him, capacitando ele para uma missão. enabling him for a mission. Mas aquilo não era um dom que ia ficar com ele para sempre. But this is not a gift that will last forever with him. O dia que ele deixasse de ser rei, The day that he's not a king anymore, ele ia perder essa unção. he would eventually lose the anointing. O Espírito Santo não ia mais estar nele. The Holy Spirit wouldn't be upon him. Então a unção So the anointing são essas operações do Espírito are Santo these operations of the Holy Spirit para cumprir um propósito to accomplish a
purpose por um tempo determinado, for a certain amount of time através da vida das pessoas. through our lives. Então, por exemplo, So for example, Deus quer trazer uma profecia God wants para a to, igreja aqui de Los Angeles. God wants to bring a prophecy for our church in Los Aí Angeles. ele olha aqui, tem 50 pessoas. And he sees here there are Ele fala, 50 tem people. um evangelista aqui, There's an evangelist here. tem um pastor ali, There's a pastor tem there. sei lá, um mestre ali. There's a master here. Tem um profeta aqui? No prophets here? Não tem ninguém aqui com o dom de profecia, não? No one with the gift of prophecy. Então vou levantar alguém aqui, So I will rise someone up ele vai ser cheio dessa profecia and will be filled with prophecy para liberar sobre o povo. so he can reveal to the other people. E aí eu realizo essa missão. And then I can accomplish the mission. Então a unção é isso. É uma visitação temporária Is this temporary visitation onde o Espírito Santo nos reveste com o poder where Holy Spirit gives us the strength and power que não é para ficar com a gente para sempre. that will not last forever, Ele só está usando a gente para aquela operação. but it's using us for this specific operation. Amém? Amen. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. Eu vou completar isso aí, tá? Não vai embora. Don't go away, okay? Então, essas são as operações do Espírito Santo. These are the operation of the Holy Então, Spirit. tantos ministérios, So many ministries tantos dons and gifts e a unção and anointing é para edificar a igreja, are to edify the church para que nós possamos ir ao mundo so that we can go to the world e ser testemunhas de Jesus. and be testimonies of Jesus. Isso não significa que todo mundo vai usar uma plaquinha de pastor, That doesn't mean that we'll have a title. Everyone has the same title as of pastor, que todo mundo vai usar uma plaquinha de profeta. or we'll use a title label here saying E onde a prophet. gente for, todo mundo vai ler, ele é um profeta, And then- ele é um pastor. Whenever we go to a place, people will see, oh, here's a pastor, he's a prophet. Mas às vezes um pastor But sometimes a pastor é aquele que tem um coração de pastor. is the one who has the heart of a pastor. É aquele que se importa com o bem-estar das That cares pessoas. about the well of the others. Como os líderes da nossa igreja, que são os nossos pastores. Like the leaders of our church, those are our pastors. Aí você fala assim, não, mas agora eu sou um pastor. Oh, okay, so I say now I'm a pastor. Agora todo mundo fala pra mim, bom dia pastor, boa tarde Now pastor. everyone will say good morning, pastor. Não. No, it's not like that. Os nossos pastores da igreja Bola de Neve Our pastors here in Snowball Church, são pessoas ungidas com poder, they are people that were anointed with power. que têm uma autoridade They have authority para supervisionar e cuidar da to igreja. supervise and take care of the church. Amém? Eles vão ser os cabeças, eles vão ser os líderes. They will lead the church. Mas não significa que vão ter várias pessoas dentro da igreja That doesn't mean there will be many people in church que vão ter esse coração de pastor. that will have this heart of pastor. E vão ter outras pessoas que não vão ser reconhecidas como profetas. Other people will not be recognized as prophets, Mas eles vão ser aqueles que vão encorajar as pessoas, but they will be the ones encouraging others. como a gente viu no exemplo. Just like we saw in Vão ter outras pessoas que não vão ser nomeadas evangelistas. some people will not be nominated evangelists. Eis que vos levanto como evangelista, Oh, now you are an evangelist. e a partir de agora, From now on, não. no. São pessoas que no seu dia a dia Those are people that in their vão daily fluir life, nesse they ministério. will flow in this ministry. Eles vão sair anunciando para todo mundo. They will go Eles nem se everywhere dão conta. telling about Jesus and they don't even realize Tem that. muitas pessoas que são pastores no coração, Many people are pastors in their hearts eles nem se dão conta que eles são pastores. and they don't even realize that they're pastors. Eles não são os líderes da igreja, They're not leaders at the church, mas eles têm esse coração. but they have the heart of a Por quê? pastor Porque Deus deu esse dom, esse ministério because God gave them this ministry de se importar com as pessoas de uma maneira diferente dos outros. of caring about others that is different from everyone else. Amém? Amen. É isso. Darren, very good. Obrigada, gente. Thank you so much.